Fala galera, tranquilos? Conforme combinamos, nós vamos agora partir para a resolução das questões de ITCMD da prova de conhecimentos específicos do concurso para auditor fiscal da Cefaz Alagoas, concurso realizado em 2020. Lembrando que eu adaptei as questões aqui para a nossa legislação do Amazonas, beleza? Antes da gente entrar de cabeça nas questões, só relembrando aqui a legislação aplicável ao ITCMD, é um tributo de competência dos Estados e Distrito Federal, está lá na Constituição Federal de 88, que traz o seu delineamento geral e a regra matriz de sua incidência. Ele também está disciplinado no CTN, Lei 5.172 de 66. Só um detalhe em relação ao CTN, que ele tem alguns dispositivos da época em que esse tributo, esse imposto, era de competência dos estados, mas ele incidia sobre as transmissões de bens imóveis de caráter oneroso e não oneroso. Com a Constituição de 88, você tem agora o ITBI, que é de competência dos municípios, que é o imposto sobre a transmissão de bens imóveis e intervivos de caráter oneroso, né? As transmissões de caráter oneroso. E, de outro lado, você tem o ITCMD, imposto de competência dos estados, que incide sobre as transmissões causa-mortes e por doação de caráter não oneroso, tá certo? Então, só observe quando for estudar o CTN, aqueles dispositivos que foram recepcionados e aqueles que não foram recepcionados pela Constituição de 88. Temos também a resolução do Senado de 92, número 9, que fixou a alíquota máxima em 8% para a cobrança do ITCMD. E temos a nossa lei complementar 1997, nosso Código Tributário do Estado do Amazonas, e você tem lá nos artigos 103 a 147 a instituição do tributo, o fato gerador, a hipótese de isenção, a cobrança e fiscalização, beleza? Então isso aqui que você tem que se debruçar para estudar o ITCMD para os concursos aí das Secretarias de Fazenda dos Estados. E aqui as questões, aqui o comando, olha só. Considerando que Pedro, domiciliado em São Paulo, tenha decidido transferir R$100 mil de sua conta corrente para seu único filho, residente em Manaus, como um presente de Natal, um belo presente, né? Julgue os itens que se seguem a respeito do ITCMD no estado do Amazonas. E aqui é interessante a gente extrair algumas informações, né? Olha só, nós temos o doador, que é Pedro, domiciliado em São Paulo, e temos o donatário, que é o filho de Pedro, residente no Amazonas. Então você tem doador e donatário em estados distintos. E a transferência de bens imóveis, no caso aqui o dinheiro, tá certo? Então agora vamos para os itens a serem analisados nessa questão. Aqui, primeiro, não deverá incidir ITCMD no caso, uma vez que a transferência realizada por Pedro caracteriza uma antecipação de legítima. Bem, é isso mesmo, né? De acordo com o Código Civil, né? A doação de ascendentes a descendentes importa num adiantamento de legítima. Mas isso não descaracteriza a incidência do imposto, né? Porque é uma doação, é um adiantamento de legítimo, mas o Código Civil equipara isso aqui é uma doação, né? E diz lá a nossa Lei Complementar 19, o imposto sobre transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos tem como fato gerador a transmissão, causa-morte ou por doação de direitos e da propriedade, posse ou domínio de bens móveis ou imóveis. Então, meu amigo, pode ser um adiantamento ilegítimo, mas é uma doação, e em sendo uma doação, está lá no espectro de incidência do ITCMD, ok? Então, esse item está errado, incide-se o ITCMD nessa transferência da conta corrente de Pedro para o seu filho. Outro item a ser analisado, não incidirá ITCMD no caso, uma vez que a transferência de dinheiro for inferior a R$500 mil. Gente, eu não sei se na legislação de Alagoas existe alguma hipótese de não incidência em função de valor, mas aqui no estado do Amazonas, em relação à não incidência, você tem lá no artigo 116 da nossa Lei Complementar 19, olha só. Você tem a não incidência na hipótese de imunidade recíproca, né, entre entes políticos, aquelas imunidades subjetivas, né, partido político, templos e tudo mais. E quando essa doação se constitui um fato gerador do ICMS, você tem, por exemplo, uma empresa mercantil que faz uma doação de determinada mercadoria, essa doação, ainda que não haja um excedimento de valor por quem está doando, ela vai estar sujeita a incidência do imposto. Tá? Então, você tem uma circulação de mercadoria, vai estar sujeita ao pagamento do ICMS e não vai ter incidência do ITCMD. Bem, uma outra possibilidade seria o caso de isenção, né, gente? E aqui no estado do Amazonas, a gente tem lá no artigo 118 as hipóteses de isenção, e uma delas, essa daqui, ó, transmissões cujo tributo tenha valor inferior a R$50. A nossa alíquota aqui é de 2%. Então, se você pegar a base de cálculo e aplicar essa alíquota de 2%, caso o tributo, o imposto, corresponda a menos de até R$50, vai estar isento, não vai precisar recolher esse imposto.
E aí, fazendo uma regra de 3 simples aqui, né, para encontrar a base de cálculo para essa isenção, né, o limite para essa isenção, pega os R$ 50, divide por 0,02, né, 2% que é a nossa alíquota, você vai chegar no valor de 2.500. Então, as transmissões de até 2.500, que vão dar origem ao imposto de R$ 50, né, não estão, essas transmissões estão isentas do imposto, então vai precisar ser recolhido o TCMD, beleza? Então, nesse caso aqui, no estado do Amazonas, essa transmissão de R$ 100 mil, a princípio estaria sujeita ao imposto, ok? Olha outro item a ser analisado. O ITCMD incide sobre a aquisição de bens e direitos e não sobre o ato específico de doação, porque necessita da aceitação. Isso é meio confuso, mas assim, o ITCMD incide sobre a aquisição em função de uma transmissão, né, de uma transmissão causa-morte ou por doação. Não é a doação em si que você tem incidência do imposto, mas sim nessa aquisição, nessa investidura na propriedade, na posse, no domínio de bens e direitos por quem está recebendo, né, o beneficiário dessa transmissão. Tanto que você tem aqui a nossa Lei Complementar 19, tem esses dispositivos aqui, ó. O artigo 113, né, que diz que o fato gerador é a transmissão causa-morte ou a doação de direito de propriedade. E também no artigo 124 você tem a definição dos contribuintes. O contribuinte do imposto é o herdeiro ou legatário, o donatário, no caso de doação, e o beneficiário em outras hipóteses de transmissão. Então é aquele que adquire, né, aquele que adquire o bem e direito em função da transmissão de caráter não oneroso por causa-morte ou por doação. Então, apesar desse item estar com uma redação meio estranha, ele está correto, tá certo? A incidência é sobre essa aquisição por transmissão, causa-morte ou doação de bens e direitos, tá certo? Não é a doação em si, mas sim essa aquisição, essa investidura na posse, propriedade ou domínio dos bens e direitos. O outro item a ser analisado, ó, nesse caso, Pedro, doador que é domiciliado lá em São Paulo, é contribuinte do ITCMD no estado do Amazonas. E aqui, olha só que interessante. A nossa lei complementar, nosso Código Tributário, a Lei 19.97, define lá quem é contribuinte do imposto, né, que eu falei agora há pouco. O herdeiro ou legatário, no caso de transmissão causa-morte, né, herança. O donatário, no caso de doação. E o beneficiário em outras hipóteses de transmissão. Então, olha só. Pedro é o doador. Se você for lá pela definição de contribuinte, então não é ele, né? Não é ele que é o contribuinte TCMD, é sim aquele, o filho dele, no caso, que é o donatário. Está lá no inciso 2 do artigo 124. Mas o artigo 124A define que é responsável pelo recolhimento do imposto o doador, quando o donatário residir em outro estado. É o caso aqui, né? Você tem o doador em São Paulo, que é o Pedro, e o filho dele aqui no Amazonas, é donatário. Então nesse caso, apesar dele não ser contribuinte, ele é responsável, vai ter que recolher imposto. Aí, gente, você tem agora também o artigo 115 da nossa Lei Complementar 19. Olha só, o imposto é devido ao estado do Amazonas, tratando-se de outros bens e direitos, ou seja, bens móveis. Quando o inventário ou arrolamento se processar neste estado, aqui no Amazonas, ou quando o doador for domiciliado neste estado. Nesse caso, o donatário está domiciliado aqui no estado do Amazonas, que é o filho do Pedro. Mas o Pedro, que é o doador, ele está domiciliado em São Paulo. Então, você não vai ter o imposto devido ao estado do Amazonas, tá certo? Então, ele é o doador. A princípio, ele seria o responsável por recolher o imposto, mas se ele estivesse localizado aqui no estado do Amazonas e o filho dele estivesse localizado em outro estado, fosse o inverso, né? Ele aqui no Amazonas e o filho lá em São Paulo, por exemplo. Aí nesse caso ele não seria o contribuinte, mas ele seria o responsável por recolher imposto em favor do estado do Amazonas. O artigo 115 traz o que a gente chama de aspecto espacial desse imposto, quando ele é devido ao estado do Amazonas, beleza? E o outro item a ser analisado, como o filho de Pedro reside no Amazonas, Pedro é o filho de Pedro que é o donatário, né? O ITCMD deverá ser cobrado neste estado. A mesma coisa, o mesmo dispositivo que eu acabei de citar, tá certo? O filho do Pedro donatário seria contribuinte do imposto, ele é contribuinte do imposto, tá certo? Só que aí você tem que observar o aspecto espacial desse imposto, né, do ITCMD. Ele só é devido ao Amazonas quando o doador também estiver aqui no estado, ok? Então, nesse caso, nessa hipótese aqui, você não vai ter o recolhimento do imposto em favor do estado do Amazonas, porque esse tributo não é devido
ao AM, ao Amazonas, tá certo? O doador não está domiciliado aqui, está domiciliado em outra UF. Beleza? Então, este item também está errado. Ok, gente? Então, era isso. Questões bem relativamente simples, né? Mas que é interessante a gente fazer uma revisão. Se você estiver estudando aí para o concurso público auditor fiscal, ou enfim, para a carreira de fiscalização ou para a carreira da Fazenda Estadual, é interessante dar uma revisada aí no TCMD, passei a relação aí das normas da legislação aplicável, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, alguma coisa ficou muito claro, entre em contato aqui comigo que eu vou ter o maior prazer de tentar responder, beleza? Se eu tiver alguma sugestão, alguma crítica, lembra sempre de mandar aqui no Instagram, no YouTube, ou pelo e-mail alan@alancorreia.net.br, ok? Então, gente, é isso. Fiquem bem, fiquem em casa se puder e até a próxima.